Vamos retomar o nosso assunto aí sobre ligações químicas. Eu vou aqui passar a telinha para vocês, espelhá-la na tela. Vamos ver aqui. Só um instantinho. Tá lá. Deixa eu ampliar aqui para vocês enxergarem melhor. Tá aí, pessoal. Estão enxergando a tela? Sim. Beleza. Na última aula, nós falamos sobre a ligação covalente. A ligação covalente, então, vai acontecer entre entre dois não metais, né? Não metal com não metal. Vai acontecer compartilhamento de elétrons, né? Nesse compartilhamento de elétrons, nós vamos ter a formação lá das moléculas e formar, então, substâncias moleculares. A ligação iônica, ela difere da ligação covalente porque ela vai acontecer entre um metal que tem tendência a perder elétrons e um não metal que tem tendência a ganhar elétrons. Então vejam aí a definição, né? Na sua apostila aí na página 9. A ligação iônica, né, sempre vai ocorrer pela interação entre os íons de cargas opostas. Então você vai ter o quê? Uma força de atração eletrostática entre esses íons. E aí, conforme essa força atua, esses íons vão se aglomerar, né? E vão formar, né, a ligação iônica. Essa ligação iônica vai acontecer pela transferência definitiva de elétron do elemento que tende a perder esses elétrons, ou seja, um metal, para outro átomo do elemento que tem tendência a ganhar elétrons, ou seja, o não metal. Então, só para lembrar aqui no quadro roxo, a perda de elétrons leva à formação de um íon, que é o íon positivo, o cátion, de percátion, perdeu elétrons. O ganho de elétrons vai levar à formação do íon negativo, que é o nosso ânion, ganhanion, aquele que ganha os elétrons, né? Para ilustrar a ligação iônica, nós vamos usar aqui o exemplo do cloreto de sódio, NaCl. É o principal componente do sal de cozinha, né? Então, se você observar a distribuição eletrônica dos átomos, o sódio, que é o metal, número atômico 11, a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ou seja, a camada de valência dele tem um elétron. A camada de valência está no nível 3 aqui, a camada M. Esse um elétron que ele tem, então, vai apresentar a tendência de perda desse elétron. Ele vai perder um elétron para adquirir estabilidade. Porque perdendo esse um elétron, a camada anterior, que é o nível 2, a camada L, vai ficar com 8 elétrons. Vejam, 6 com 2, 8 elétrons, configuração de estabilidade pela regra do octeto. E quando ele perde esse elétron, ele vai formar o cátion Na+, o sódio, né, o cátion sódio. Já o cloro, que é o não metal, número atômico 17, a distribuição eletrônica vai fazer o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nesse caso, a camada de valência, que é o nível 3, corresponde à camada M também, tem 7 elétrons de valências. 5 com 2, 7 elétrons. Completar os 8 elétrons de camada de valência e adquirir a sua estabilidade. Regra do octeto, né? Reparem aqui nesta figura que eu tenho a imagem aqui do sódio e a sua distribuição eletrônica aqui nas camadas, né? Então, na camada K com 2 elétrons, na camada L, né, com os 8 elétrons, na camada M, 1 elétron. Já o cloro, na sua distribuição eletrônica, a camada K com 2 elétrons, a camada L com 8 elétrons, a camada M com 7 elétrons. Então, para que haja a estabilidade para ambos, esse elétron do sódio salta e é transferido ao cloro. De sódio passa a ter
a penúltima camada como sendo a camada de valência, com 8 elétrons, ficando, então, estável, formando o cátion Na+. Já o cloro, que tinha 7 elétrons na camada de valência, mais externa, ganhando o elétron do sódio, passa a ter 8 elétrons de valência, também adquirindo configuração de estabilidade. Então, eu posso escrever dessa forma, né? O resultado da transferência, né? Da transferência de um elétron entre esses átomos, né? Aqui a formação dos íons, eu tenho o íon sódio, com seus 8 elétrons de valência, Na+, a carga está aqui, representada, e eu tenho o íon cloreto, Cl-, está aqui a carga dele representada. Elétron lá proveniente do sódio. Desculpe. Então, vejam, como eu tenho um cátion e um ânion, vai acontecer entre eles o quê? Uma força de atração entre o íon positivo e o íon negativo, que vai gerar, então, o quê? A substância iônica, conhecida como composto iônico, que no nosso exemplo é o cloreto de sódio, né? Então, essa ligação química vai acontecer pela interação entre íons de cargas opostas. Quando esses íons começam a se agrupar devido à força de atração eletrostática, eles vão se agrupar de uma maneira bem organizada, uma maneira bem definida, geometricamente organizada. Essa maneira organizada, esse arranjo que faz com que eles vão se organizando, ele é um arranjo que tem uma energia bem baixa, libera uma grande quantidade de energia, fazendo então com que a estrutura fique estável. Então, como? Esse nome que nós damos para esse arranjo é rede cristalina, também chamado de retículo cristalino iônico. Dá uma olhada, então, aqui na nossa figura. Eu tenho os átomos de sódio, aqui em roxinho, pequenininhos, né? E eles estão aqui compactados junto com os átomos, os íons de cloro, né? Que são os verdinhos maiores com as suas cargas negativas. Essa compactação organizada, estruturada, rígida, pode ser representada por essa figura aqui do lado. Então, vejam que cada um dos íons, né, de cloro está cercado aí por outros 4 íons de sódio, né? E a mesma coisa para o sódio. Essa estrutura cristalina, chamada retículo cristalino, então é a característica dos nossos compostos iônicos, né? É o retículo cristalino. Para vocês, então, verificarem aqui como é que nós representamos isso usando a notação de Lewis, ou seja, as fórmulas eletrônicas, eu tenho aqui os átomos isolados, o sódio com 1 elétron de valência, eu tenho o cloro com 7 elétrons de valência, depois da transferência de 1 elétron do sódio para o cloro, eu tenho a formação do cátion A+, que perdeu o seu elétron de valência, e o ânion cloreto, que ganhou 1 elétron, então assumiu sua carga negativa aqui em cima. Essa representação é chamada, então, de fórmula eletrônica. Então, ela representa ali a proporção entre cátions e ânions que estão interagindo para fazer a ligação iônica. Percebam que no cloreto de sódio, eu tenho uma interação, né, entre o cátion Na+, e o ânion Cl-. E as fórmulas, então, se expressam numa combinação de 1 para 1. Então, se eu tenho um cátion de sódio para um ânion de cloro, a fórmula química dele é NaCl. Primeiro o cátion, depois o ânion. Primeiro o metal, depois o não metal. Proporção entre eles, 1 para 1. Agora, nem sempre isso acontece em todas as substâncias iônicas. Eu posso ter uma proporção de ter mais cátions do que ânions ou mais ânions do que cátions. Depende da carga que eles adquirem, né, para a configuração de estabilidade. Vejam esse exemplo. A interação entre os íons derivados do átomo de magnésio e de flúor, para a formação do fluoreto de magnésio. Então, veja um nome interessante, né? Quando eu dou o nome da substância iônica, eu falo primeiro o nome do ânion, né, fluoreto, e depois o nome do cátion, lá do metal, fluoreto de magnésio. O magnésio é um metal alcalino terroso, tem número atômico 12, portanto 12 elétrons para distribuir. Na distribuição eletrônica ele fica com a configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Notem que a camada de valência, que é o nível 3, camada M, possui 2 elétrons de valência, aqui no subnível S2, está vendo aqui? Portanto, a tendência do nosso magnésio vai ser o quê? Perder esses 2 elétrons
elétrons para adquirir estabilidade, porque a camada anterior, que é a camada L, possui 6 mais 2, 8 elétrons. Ficando esta como camada de valência, perdendo esses 2 elétrons, vai ficar estável o nosso magnésio, né? Vai formar o cátion magnésio 2+. Já o flúor, que é um não metal, tem número atômico 9, portanto 9 elétrons para se distribuir, sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p5. Notem que a camada L, que é o nível 2, possui 7 elétrons. 5 no P, 2 no S, 5 mais 2, 7 elétrons de valência. Ele quer ganhar um elétron para adquirir a sua estabilidade, formando, então, o ânion fluoreto, F-. Então, o que vai acontecer aqui para que eles adquiram sua estabilidade? Vamos observar aqui embaixo. A transferência de elétrons, então, vai acontecer de que maneira? Observe que o magnésio, ele tem 2 elétrons de valência, ele quer perder esses 2 elétrons. E observe que cada flúor, com 7 elétrons de valência, ele tem que ganhar 1 elétron para ficar estável. Como o magnésio tem 2 elétrons, ele pode, então, doar um elétron para um átomo de flúor e doar outro elétron para o outro átomo de flúor. De forma que ele vai se transformar no cátion Mg, 2+, porque perdeu 2 elétrons, e cada flúor que ganha 1 elétron vai formar o ânion fluoreto, com carga 1- cada um. Então, eu tenho uma proporção de 1 cátion de magnésio para 2 ânions de fluoreto. A carga do cátion magnésio 2+, a carga do ânion fluoreto 1-. Então, o que vai acontecer? Eu tenho a formação do composto MgF2. Notem, 1 magnésio para 2 átomos de flúor. 1 átomo do metal para 2 do não metal. O balanço de cargas elétricas, então, fica correto, porque eu tenho 2 cargas positivas do cátion e 2 cargas negativas provenientes dos 2 flúors, que são os ânions. Então, a soma das cargas positivas com as negativas, no composto iônico, é 0. Eu tenho, então, um composto neutro. Um outro exemplo, né, da interação entre os íons derivados de quem? Do alumínio e do oxigênio, para a formação de um composto chamado óxido de alumínio. O alumínio tem número atômico 13. Sua configuração eletrônica com 13 elétrons para distribuir é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Notem que o nível de energia 3 corresponde à camada M e eu tenho 2 mais 1, 3 elétrons de valência. Então, a tendência do alumínio como metal é perder 3 elétrons para adquirir estabilidade, visto que a camada anterior passa a ser a camada de valência e eu tenho no nível 2, 6 com 2, 8 elétrons, cumpre a regra do octeto, ele vai ficar estável. O alumínio vai formar o cátion Al3+. Já o oxigênio, de número atômico 8, tem 8 elétrons para distribuir. A configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p4. A camada de valência corresponde ao nível 2, camada L. Vejam que eu tenho a soma de 4 elétrons do subnível P com 2 elétrons do subnível S. Tenho 6 elétrons de valência. A tendência do oxigênio como não metal é ganhar elétrons. Então, ele deve ganhar 2 elétrons para adquirir a estabilidade. Quando ele ganha esses 2 elétrons, ele vai formar o ânion O2-. Como que eu vejo isso, né, numa representação aqui, numa figura? Eu percebo o seguinte: o alumínio tem que perder 3 elétrons. E cada oxigênio tem que ganhar 2 elétrons. Então, como é que vai acontecer? O alumínio, um alumínio apenas, não é suficiente para perder elétrons para completar os 3 oxigênios. Então, eu entro com 2 alumínios. Né? Com 2 alumínios, o que acontece? Eu tenho condições, então, de completar os octetos dos 3 oxigênios. Cada oxigênio recebe 2 elétrons. Se cada oxigênio recebe 2 elétrons, eu vou ter uma transferência, então, de 6 elétrons, que é justamente a quantidade de elétrons de valência que os 2 alumínios têm na sua camada de valência. São 6 elétrons para ser perdidos em 2 alumínios e 6 elétrons que serão ganhos pelos 3 oxigênios.
Então, notem que quando eu faço as transferências, cada alumínio fica com carga 3+, perdeu seus 3 elétrons, e cada oxigênio ficou formando o ânion com carga 2-. Então, notem que esse composto iônico vai apresentar 2 alumínios, Al2, e 3 oxigênios, O3. A soma das cargas, 6 cargas positivas dos cátions e 6 cargas negativas dos ânions, possibilita, então, que a somatória das cargas seja nula. O composto fica eletricamente neutro. E a fórmula desse composto, então, será Al2O3, metal e não metal. Quantidade dos metais de alumínio, 2. Quantidade de oxigênio, 3. Então, esses índices 2 e 3 estão informando para você quantos cátions e quantos ânions estão participando da ligação iônica, né, desse composto. Você tem um método prático para você poder determinar a fórmula de um composto? Tem. Observe qual que é o método prático. Então, você vai ver quem é o cátion. E você vai ver também quem é o ânion, ou seja, quem é o metal e quem é o não metal. O cátion do metal, você vai observar qual é a carga dele. Então, está aqui em roxinho, carga X+. Essa carga X+, vai descer e formar o quê? O índice do ânion, o número que vai embaixo aqui do ânion. É o seu X aqui embaixo. Então, desça o valor dessa carga, só o número, não desce o sinal, e coloque aqui embaixo como o índice do ânion. A mesma coisa com relação ao ânion. O ânion tem carga Y-, aqui em cima, seja ele qual Y for. Y-, essa carga do ânion, o número dessa carga você vai descer e escrevê-lo como o índice do cátion. Está aqui. Dessa maneira, você vai ter que a somatória, essa letra grega sigma maiúscula, que significa somatória. Somatória de cargas vai ser o quê, então? Y vezes a carga do cátion, mais X vezes a carga do ânion. E vai ter que ser 0, né? Porque o composto é eletricamente neutro. Reparem aqui no caso do alumínio, a L2 e o oxigênio, O3, eu sei que a carga do alumínio é 3+, aqui em cima. Então, esse 3+ desce para o oxigênio, formando o índice 3. E a carga do oxigênio, do ânion, é 2-. Portanto, desço esse número 2 e isso vai ser o índice do alumínio. Essa é a regra cruzada, né, das cargas cruzadas para você poder escrever a fórmula do composto iônico. Muito bem. Se observarmos as cargas dos íons da tabela periódica, a tabela periódica ela é importante porque ela vai nos informar de antemão que carga que aquele íon vai assumir, de acordo com o grupo ou família ao qual ele faz parte. Se você observar na tabela periódica, então, você tem elementos que fazem parte de um mesmo grupo, dentro dos representativos, claro, que são aqueles de comportamento mais simples, eles têm, então, uma definição, uma carga fixa. Dá para descobrir que carga de íon ele vai formar a partir do grupo ou família que ele pertence na tabela periódica. Outros elementos, que são os de transição, não seguem essa característica, porque, como eu falei para vocês, esses elementos de transição já não têm um comportamento químico tão simples como os representativos. Então, eles podem ter cargas variáveis, podem assumir valores variáveis de carga, né? Como cátions. Então, olha só aqui na tabela. Quem está no grupo 1 ou 1A, que são os metais alcalinos, eles todos vão assumir carga 1+. Então, eu vou formar lítio mais, sódio mais, potássio mais, rubídio mais, césio mais. Todos eles. Os elementos que estão no grupo 2 ou 2A, metais alcalino-terrosos, eles vão sempre assumir carga 2+. Então, vejam, berílio, 2+, magnésio, 2+, cálcio, 2+, estrôncio, 2+, bário, 2+, rádio, 2+. Então, associem, né, a carga dos metais alcalinos terrosos do grupo 2, assume carga 2+. Do grupo 1, carga 1+. Aí você pula aqui para o grupo 13, que eu estou falando dos representativos, né?
No grupo 13, ou 3A, eu tenho um metal aqui que é o nosso amigo alumínio. Olha só, carga que ele assume como cátion, 3+. Grupo 13, carga 3+. Ou grupo 3A, carga 3+. O que acontece aqui no grupo 14 ou 4A? Nesse grupo, eu tenho esses dois metais que estão aqui de exemplo, né? O estanho e o chumbo. Esses carinhas aqui podem assumir duas cargas diferentes. O estanho pode assumir carga 2+ ou 4+. Tem duas possibilidades para ele. O chumbo pode assumir carga 2+ ou 4+. Pode perder 2 ou 4 elétrons, de forma que eles, então, têm possibilidades diferentes de cargas para cátions. No grupo 15 ou 5A, os caras já são não metais. Dá uma olhada que estão em amarelinho aqui. E sabemos que não metais têm tendência a ganhar elétrons. É diferente do comportamento dos metais, que têm tendência a perder elétrons e formar cátions. Os não metais têm tendência a ganhar elétrons e formar ânions. Olhem aqui no grupo do nitrogênio. Nitrogênio, então, está no grupo 15 ou 5A. Quantos elétrons ele tem tendência a ganhar? 3. Formar carga 3-. Por quê? Porque se ele tem 5 elétrons de valência, ganhando 3, ele completa os 8 de valência e fica estável, completa o octeto. O fósforo também tem tendência a ganhar 3 elétrons, é um não metal, por quê? No grupo 15 ou 5A, ele tem 5 elétrons de valência, portanto, ganhando 3, ele completa os 8 e dessa forma fica estável, regra do octeto. No grupo 16 ou 6A, que é o grupo dos calcogênios, vejam o oxigênio. Ele ganha 2 elétrons, por quê? Se está no grupo 16 ou 6A, tem 6 elétrons de valência. Ganhando 2 elétrons, completa o octeto e fica com estabilidade. Mesma coisa aqui o enxofre. Grupo 16 ou 6A tem 6 elétrons de valência, ganhando 2 elétrons, completa o octeto, ficando com 8 e ganha estabilidade. Portanto, formam ânions com carga 2-. Grupo 17 ou 7A, que são os halogênios, eles têm 7 elétrons de valência, todos eles desse mesmo grupo. Lembrando, né, que elementos que estão no mesmo grupo têm a mesma quantidade de elétrons de valência. Portanto, com 7 elétrons de valência, os halogênios precisam ganhar um elétron para completar os 8, ficar estável, ganhar estabilidade, regra do octeto. Portanto, eu tenho a formação dos ânions, fluoreto, F-, cloro, 1-, bromo, né, com carga 1-, e iodo também com carga 1-. Isso, então, é válido para os elementos representativos, que são do grupo 1, 2 e do grupo 13 até o grupo 18. Já os elementos de transição não funciona, não rola essa regrinha aí que nós explicamos para os representativos. Cada um deles pode ter uma carga fixa, como o manganês, nesse caso aqui no grupo 7, que forma o cátion 2+, e olha só, o cromo pode formar cátions com carga 2+ ou 3+. Cobalto pode formar aqui, ó, cobalto 2+ ou cobalto 3+. Mesma coisa o níquel, pode formar níquel 2+ ou níquel 3+. Então, para os elementos de transição, existe essas possibilidades, né, diferentes de formação de cátions. Bom, nós falamos até agora dos íons, né, que são íons monoatômicos. Um íon monoatômico representa o quê? Um íon que é formado apenas por um átomo. Mas nós podemos ter também a formação de íons poliatômicos. Nesse caso, os íons poliatômicos serão formados, né, por uma combinação de átomos diferentes. Veja um exemplo aqui, ó, o nosso cátion amônio, NH4+, esse cátion é formado por um átomo de nitrogênio e 4 átomos de hidrogênio. E veja um exemplo aqui do ânion carbonato, que é formado por um átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio, com carga 2-. O comportamento que eles assumem para a formação do composto iônico, do retículo cristalino iônico, é o mesmo. Você vai fazer o mesmo procedimento, né? A soma das cargas tem que dar 0, eles seguem a mesma regra para os íons monoatômicos. Então, veja o exemplo aqui, NH4+, com Cl-. Então, eu tenho a formação do composto
NH4Cl. Um cátion, NH4, para um ânion, Cl-. No caso da formação desse composto, que ele tem um sódio, né, Na+, e tem o carbonato 2-. Como é que vai fazer, então, o esquema? Bom, um sódio não é suficiente para um carbonato, porque o sódio tem carga 1+, e o carbonato carga 2-. Muito simples. O 1, que é a carga do sódio, desce como o índice do carbonato, e o 2- do carbonato, esse 2, desce como índice para o sódio. Portanto, a fórmula do composto iônico Na2CO3. Alguma dúvida? Está aqui, pessoal? Tranquilo? Sim. Boa. Beleza. Olha, tem um caso especial para escrever a fórmula do composto iônico, que é esse caso aqui, ó. O cálcio 2+ e o enxofre 2-, né? O metal cálcio e o não metal enxofre. Observe, quando eles têm a mesma carga, 2+ e 2-, o mesmo número aqui, eu posso simplificar. E aí, a fórmula do composto iônico, nesse caso, veja, cálcio 2+ e enxofre 2-, vai ficar simplesmente CaS. Eu posso cortar um 2 com outro 2. É um 2 positivo com outro 2 negativo, eu cancelo as duas cargas, porque a soma das cargas já vai dar 0, e a fórmula simplesmente vai ficar CaS, sem nenhum índice para nenhum dos dois. Tá? Então, uma simplificação que é feita quando o cátion e o ânion têm a mesma carga elétrica. Pessoal, algumas propriedades dos compostos iônicos, né? Então, tudo que tem íons, né, livres, tudo que tem cátions e ânions com liberdade de movimentação, permite a passagem de corrente elétrica, né? O que acontece, então, com os compostos iônicos, quanto às suas propriedades físicas? Uma primeira propriedade física para os compostos iônicos: todos são sólidos na temperatura ambiente. Por quê? Porque são formados por retículo cristalino, cristal. Essa ligação é muito forte. Os íons ficam agregados numa estrutura muito rígida. Para você quebrar essa estrutura cristalina, precisa ter uma temperatura muito alta para você soltar os íons do retículo cristalino. Então, todos os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. As temperaturas de ebulição e de fusão dos compostos iônicos, ou seja, para você derretê-los, fundi-los, né, e para você vaporizá-los, né, passar para o estado vapor, são elevadíssimas, porque, como eu falei para vocês, a estrutura cristalina é muito rígida e ela não é rompida tão facilmente com temperaturas baixas, né? Quando o composto iônico está no estado sólido, ele não conduz corrente elétrica, porque ele não permite a passagem dos elétrons naquela estrutura de carga elétrica neutra. Ele tem, então, dificuldade de permitir passagem de corrente elétrica no estado sólido, não vai conduzir. Mas, se você dissolvê-lo em água, tem alguns compostos iônicos que são solúveis em água, como o sal, né, o cloreto de sódio. Se você dissolvê-lo em água, você vai então separar os cátions dos ânions através da água e você vai produzir então íons que têm mobilidade, íons que estão livres nessa água para se movimentar. E nesse caso aí passa a conduzir corrente elétrica. Isso é um caso onde nós produzimos uma solução eletrolítica, aquela que conduz a eletricidade. Se você pegar um composto iônico e fundi-lo, derretê-lo, a mesma coisa. Você quebra o retículo cristalino, rompe aquela estrutura rígida, dá liberdade para os cátions e ânions se movimentarem naquele líquido, e então o composto iônico no estado líquido vai conduzir corrente elétrica, vai conduzir eletricidade. Nós vamos, depois, quando tivermos a oportunidade, fazer um experimento como esse, né? Então, testar a condutividade elétrica, né, de alguns compostos. Então, quando você dissolver alguns compostos na água e fazer um teste com um fiozinho, dois fiozinhos elétricos ligados na tomada,
conectados a uma lâmpada, quando você mergulha esses fios elétricos, né, na água com alguma substância dissolvida, se houver passagem de corrente elétrica, a lâmpada acende. Se não houver passagem de corrente elétrica, a lâmpada não acende. Então, no experimento que é feito aqui, é utilizada a água destilada, né? Sal de cozinha, cloreto de sódio, composto iônico. Já sei que se eu dissolver isso aqui, vou quebrar o retículo cristalino, vou liberar cátions e ânions. Quando eu ligar os fiozinhos aqui, essa lâmpada deve acender. Se eu colocar açúcar comum é composto molecular. A fórmula dele é C12H22O11. E sabemos que compostos moleculares não conduzem corrente elétrica, né? São formados por moléculas. Se eu dissolver açúcar aqui, essa lâmpada não deve acender. Então, a explicação aqui para esse experimento, podem ser testadas várias outras substâncias aqui, dentre substâncias moleculares e iônicas, e nós vamos perceber que substâncias moleculares formadas por ligações covalentes entre não metal com não metal, que formam moléculas, elas não conduzem corrente elétrica, né? Nem dissolvidas em água, porque não liberam cátions e ânions. Já as substâncias iônicas, quando dissolvidas em água, vão conduzir a corrente elétrica, porque eu vou ter a liberação do retículo cristalino, dos cátions e dos ânions, eu vou ter íons, né, partículas com carga elétrica livres, com liberdade de se movimentar, e essa é a condição para que haja, então, condutibilidade elétrica. Então, aqui vem uma conclusão, que depois vocês podem preencher a respeito disso, né? Com quais materiais a lâmpada acendeu, né? Então, a gente já faz uma previsão que a lâmpada vai acender somente com a solução salina, somente com sal. Aí vem o item B. Qual a condição necessária para que ocorra a condução, né, de corrente elétrica? A condição necessária vai ser o quê? A existência de cargas em movimento, como íons livres. E aí, no item C, a condução de eletricidade ocorre tanto para o composto molecular, no caso do açúcar, quanto para o composto iônico, no caso sal, quando dissolvidos em água? Justifique sua resposta. Então, não, né? Você vai perceber que vai haver condução de corrente elétrica somente no composto iônico, o sal de cozinha, quando dissolvido na água, né? Porque esse composto iônico na água vai permitir com que os seus íons, que fazem parte do retículo cristalino, se soltem, e aí, com mobilidade desses íons, você vai ter a condução da corrente elétrica. Isso não acontece no caso do açúcar. O açúcar não é um retículo cristalino iônico, é uma substância molecular, formado por moléculas compactadas. Uma vez que elas se soltam, elas não têm carga elétrica, elas são moléculas neutras, né, em termos de carga, então não vão conduzir corrente elétrica. O nome desse processo, quando eu dissolvo uma substância iônica na água, então está aqui, ó, pega uma substância iônica e adiciono lá na água. Os íons, então, vão ser cercados, envolvidos, né, pelas moléculas de água. Esse processo é denominado solvatação. Nessa solvatação, eu vou diminuir a atração entre os íons, o cátion e o ânion. A água vai fazer essa separação dos dois, né? Essa separação dos íons causada pela água, então, vai ser chamada do quê? Para uma substância iônica. Dissociação iônica. A dissociação iônica, então, é a separação dos íons, cátion e ânion, de um composto iônico, rompendo aquele retículo cristalino. Então, vejam aqui que eu tenho um becker com água, coloquei um pouco de sal de cozinha, cloreto de sódio, né, o componente principal. Tenho aqui as moléculas de água, H2O, vermelhinho e branco. Tenho aqui o retículo cristalino, Na+, Cl-. Na dissolução, quando eu dissolvo, então vai acontecer o processo de solvatação, as moléculas de água vão cercar cada ânion de cloro e vão cercar cada cátion de sódio e vão arrancando esses íons do retículo cristalino. Eu tenho, então, a formação aqui da minha solução iônica, eletrolítica, né, com os meus íons livres e com mobilidade. Até aqui, tudo bem, pessoal? Sim. Vamos adiante.
Então, como eu falei para vocês, essas soluções que são feitas com compostos iônicos, né, o químico Arrhenius, ele formulou uma hipótese, né, de que as cargas elétricas livres é que são responsáveis pela condutividade de corrente elétrica. Então, essas soluções, né, em meio aquoso, na água, quando eu dissolvo o composto iônico na água, eu produzo o que nós chamamos de eletrólitos. Então, um eletrólito é uma solução, uma mistura da água com um composto iônico que eu dissolvo nela. Esse eletrólito, então, vai ser capaz de conduzir corrente elétrica. Observe agora um outro exemplo, onde eu lido com uma substância formada por moléculas, uma solução molecular. O açúcar, né, é constituído de moléculas, por exemplo. Quando eu faço a dissolução do açúcar em água, vejam o meu esqueminha aqui, então. Eu tenho o açúcar sendo colocado, C12H22O11, é a sacarose. As moléculas de água estão representadas aqui. E a molécula do açúcar, né, da sacarose, está aqui, grandalhona, né? Quando eu faço, então, a dissolução, dissolvo em água, o que acontece? As moléculas de sacarose vão ser cercadas pelas moléculas de água, vai haver uma solvatação também, mas nesse caso, a molécula de sacarose, que está aqui separada, ela não tem carga elétrica, ela não é íon, não tem nenhum tipo de carga. Então, reparem que eu escrevo simplesmente assim, ó, no processo. C12H22O11, que é um sólido, quando eu faço, então, a dissolução em água, continuou a ser C12H22O11, só que em qual estado físico? Aquoso, dissolvido na água. A molécula permanece íntegra, ela não formou nem cátion e nem ânion. Nesse caso, a solução formada dessa água com açúcar não vai conduzir corrente elétrica, né? Então, isso comprova que, de forma geral, os compostos formados por ligação covalente, compostos moleculares, são maus condutores de eletricidade. Teremos exceções? Teremos. Vamos ver isso mais para frente no caso dos ácidos, né? Então, vamos lá para a questão da ligação metálica agora. Então, vimos ligação covalente, não metal com não metal, formação de molécula, composto molecular. Temos a ligação iônica, não metal com metal. Aí eu tenho a ligação iônica, retículo cristalino, íons compactados, né? Finalmente, tem a ligação metálica, que é formada entre metal com metal. Dois metais, dois átomos de metais ligados entre si. Como que funciona dos metais? Todos eles compactados entre si, um do lado do outro. Os núcleos dos átomos dos metais têm carga positiva. Por quê? Porque seus elétrons, eles vão ser cedidos para circular entre todos os outros átomos do metal que eu tenho na sua estrutura. Então, vejam, todos os átomos desses metais, eles acabam compartilhando todos os elétrons e todos os outros. Eu tenho uma nuvem, como se fosse um mar de elétrons, circulando ao redor de todos os núcleos ao mesmo tempo. Isso vai conferir o quê, então? Vai conferir a estabilidade para os átomos dos metais. Se pudéssemos olhar num supermicroscópio ou num submicroscópio, veríamos, então, num fio de metal, que os elétrons livres, ao se movimentarem, criam o quê? Uma nuvem eletrônica. Essa nuvem representa os elétrons girando, né? Circulando entre todos os átomos ao mesmo tempo. Então, isso cria a condição de estabilidade. Essa condição de estabilidade, então, faz com que os átomos dos metais permaneçam ligados, compactados. E isso explica para nós uma propriedade característica dos metais, que é conduzir a eletricidade muito bem. Eles conduzem muito bem a corrente elétrica porque eles têm liberdade de elétrons para se movimentar entre todos os átomos. Então, qualquer elétron que entrar por aqui através de uma corrente elétrica tem o tráfego livre nessa região toda, nessa nuvem eletrônica. Então, ele consegue conduzir a corrente elétrica com facilidade.
Outra propriedade que nós temos lá dos nossos metais é que eles são dúcteis, né? Tem ductibilidade e maleabilidade. Lembre-se, então, que a ductibilidade é a capacidade que você tem de transformar os metais em fios, arame, por exemplo, né? A maleabilidade é a propriedade que você tem nos metais, transformar o quê? Em lâminas. Você consegue fazer chapas, né, de metal. Não dá para fazer isso com os compostos moleculares e com os compostos iônicos. Eles vão quebrar, né, vão partir. Eles não têm essa propriedade. Então, vejam aqui uns exemplos, né? Nós temos os fios de cobre, né, que compõem aí os nossos principais condutores aí de eletricidade. Cobre conduz eletricidade muito bem, com pouca perda de energia no processo, né? Temos uma lâmina de ouro bem fina. A lâmina de ouro você consegue fazer, né, com que o ouro ele tem tamanha maleabilidade que essa lâmina, né, de ouro consegue ser extremamente fina, aí na espessura de até um fio de cabelo. Outra propriedade dos metais, que é característica deles, é a formação de ligas metálicas. As ligas metálicas são o quê? A mistura. Uma mistura que eu faço de dois metais. Então, quando eu faço uma mistura de metais, eu tenho uma liga metálica. E por que eu faço isso? Porque eu quero obter uma liga metálica que tenha propriedades mecânicas melhores. Uma propriedade mecânica que me interessa. Por exemplo, o ouro puro, ele é muito mole. Não daria para você fazer anel, não daria para você fazer brinco, nem corrente, nem nada com esse ouro puro, porque como ele é muito mole, esse material, né, ia amassar facilmente. Não tem as propriedades mecânicas que me interessam, de ter mais resistência, né? Então, eu faço o quê? Uma liga, né, misturando o ouro com outro tipo de metal. Tem uma nomenclatura que é utilizada nisso com relação ao ouro puro. Então, veja, o ouro puro nós consideramos 24 quilates. Então, eu só tenho ouro, na presença de ouro naquele material. Mas ele é o quê? Muito macio. Não dá para você usar em joia. O que você faz com ele? Mistura outros metais mais duros e resistentes, como cobre, prata, zinco, paládio, níquel. Quando você faz essa mistura, você faz uma proporção. E a proporção que você faz, então, está relacionada a esses quilates. Por exemplo, um ouro 18 quilates significa que você tem o quê? Dos 24 quilates, que é o total, que seria ouro puro, 18 são do ouro. A participação de ouro é de 18. Então, vocês percebem que está faltando mais 8 lá para completar os 24. Então, você tem uma proporção de 75% de ouro, que corresponde a 18, para 25% de cobre ou prata, que corresponde aos 8 quilates, né? Que está faltando para completar os 24. É uma liga metálica. Vai ter características, propriedades mecânicas melhores do que a do ouro puro, para você fazer uma joia, por exemplo. Vejam aqui, então, alguns outros exemplos. Eu tenho latão, uma liga metálica muito comum, né? Ele é utilizado onde? Tubo, torneira, decoração. E o latão é uma mistura de que metais? 67% de cobre e 33% de zinco. Está aí o seu latão. O bronze é uma outra liga metálica. Eu tenho 90% de cobre e 10% de estanho. Onde você vai usar o bronze? Em engrenagens, ele tem uma propriedade mecânica boa, de dureza, de resistência, né? Em decorações, moeda, medalha, vocês têm estátuas que são de bronze também, né? O aço, qual que é a composição do aço dessa liga metálica? 98,5% de ferro, de 0,5% a 1,5% de carbono, e tem alguns traços de silício, enxofre e fósforo. Para que eu uso, então? Fabricação de ligas, utensílios domésticos, né? Você faz diversos tipos de materiais com aço, porque ele tem propriedades mecânicas interessantes com relação a resistência a vários tipos. Já o aço inoxidável, aquele que não enferruja, eu tenho 74% de aço, 18% de crômio e 8% de níquel. Esse aço inoxidável é utilizado onde? Então, decorações, utensílios de cozinha, peças de carro. É um aço que é material resistente à oxidação, ao enferrujamento, né? Então, só para organizar nossas ideias aqui, pessoal, vamos lá na página 16, né? Organize as ideias. Completar o nosso quadro, né? De maneira simplificada. Tem aqui os materiais, as partículas unitárias,
a ligação química e a condução de corrente elétrica. Para a sacarose, C12H22O11, substância molecular. Partículas unitárias, então, moléculas. Substância molecular formada por ligações covalentes. A ligação química, então, ligação covalente. A condução de corrente elétrica, como é que funciona, então? No estado sólido, a sacarose, né, não vai conduzir corrente elétrica. No estado líquido ou aquoso, também não vai conduzir corrente elétrica. A sacarose, quando derretida ou dissolvida em água, estado líquido, derretida, fundida, ou aquoso, dissolvida em água, não conduz corrente elétrica em nenhuma das duas situações. Já o cloreto de sódio, NaCl, eu tenho as partículas unitárias formadas por íons. Notem que a ligação é a ligação iônica, metal com não metal. Quando eu vou trabalhar com a corrente elétrica, eu percebo que no estado sólido não conduz corrente elétrica. Por quê? O retículo cristalino mantém os íons presos, rígidos, lá no retículo, né? Fica preso, não escapa, não tem mobilidade nos íons. No estado sólido não vai conduzir corrente elétrica. Agora, quando está no estado líquido, fundido ou dissolvido em água, sim, vai conduzir corrente elétrica. O cobre puro, então a fórmula química de uma substância metálica é simplesmente o símbolo do elemento químico, Cu, é formado por quê? Essas partículas unitárias? Pelos átomos do metal, que estão lá todos agregados uns nos outros, naquela nuvem eletrônica, né? A ligação química que ocorre entre eles é a ligação metálica, né? Metal ligado a metal. A condução de corrente elétrica no estado sólido conduzem corrente elétrica muito bem, por causa da mobilidade dos elétrons naquela nuvem eletrônica que fica cercando todos os átomos. E no estado líquido também vão conduzir corrente elétrica. Mesmo fundido, derretido, esse metal vai conduzir corrente elétrica. Ou no estado aquoso, quando ele está formando íon livre, ele também conduz corrente elétrica, porque aí ele tem carga e mobilidade, né, esses íons. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Tranquilo? Eu vou pedir para vocês, então, agora fazerem esses exercícios, que agora vocês têm condição de respondê-los, né? Então, aqui eu tenho as atividades da página 16, exercício 1, página 16, exercício 2, página 17, exercício 3, 17 também, exercício 4, o exercício 5, aqui na página 18, exercício 6, exercício 7, exercício 8, na página 19, o exercício 9, o exercício 10, 11, 12, 13, 14, e vai até aí, até a página 19, exercício 14. Vocês já viram que eu abri uma atividade ali onde vocês vão anexar as fotos desses exercícios da apostila feitos, né? Já viram lá a atividade lá no Positivo On? Oi, pessoal. Ainda não, professor, eu vou ver. Então dá uma olhadinha lá. Lá tem uma atividade onde vocês vão fazer esses exercícios da apostila, tirar a foto, anexar o arquivo lá no Positivo On, na atividade, e me mandar, tá? Tá bom. Pessoal, alguma dúvida? Não. Não. Tá tranquilo aí? Sim. Então, beleza. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui para eu completar minha chamada. Ana Clara, Anderson, Gustavo Martins, Gustavo Pierre, Sandro, Sofia e Thaís. Gente, por hoje é só. Um abração para vocês, fiquem com Deus, e na próxima aula a gente se encontra aí. Deixa eu ver quando é que vai ser, se não me engano é na segunda-feira. Beleza? Tá bom. Beleza. Tá joia, pessoal? Abração para vocês, se cuidem aí, dá um abraço na família. Fiquem com Deus.
Você também. Tchau, professor. Eu também, professor. Tchau. Falou, Tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.